na outra Bíblia é os discípulos no caminho de Emaús. Eu lembro que domingo eu preguei e falei que discípulos são pessoas que Deus ensina. E aqui eu estou pregando sobre discípulos que estão desanimados. Lucas capítulo 24, 13, é isso? E o tema é no caminho de Emaús. Fala assim, Emaús. Amém. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús. Estava no caminho, que fica mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam andando aí a 10 quilômetros. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com ele. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Versículo 17: então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles chamou Cleópatra e disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? O versículo 19 diz: o que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e em palavras. 20: os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem ia libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu, e algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugadas ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos do grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ele fosse para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ele ficasse. Fica conosco, porque já é tarde e a noite já vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com ele, pegou o pão e o deu graça. Depois ele partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava todas as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém. Glória a Deus. Pai, que a nossa vida, meu Pai, possa ser aberta agora. Assim como Jesus falou com os discípulos e o coração ardia, faz arder em nós, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ver o que não compreendemos, para nós podermos entender aquilo que não tem explicação, Senhor, para que nós possamos fazer o que não sabemos fazer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então esse texto aqui dos discípulos de Emaús é o texto de mim e de você. É nós, é o nosso nome. Eles estavam dizendo, lá estava o pastor Gilvan e o pastor Marcelo. Porque qual é o fenômeno que aconteceu nessa caminhada? Estava lá o pastor Gilvan e o pastor Marcelo decepcionado com uma coisa que aconteceu na vida deles. Aconteceu uma coisa aqui que eu esperava que fosse acontecer. Eu esperava que agora sim tudo vai dar certo. O pastor Marcelo também pensou que ele ia pegar um trono do lado de Jesus.
E de repente vem lá Jesus, e Jesus morre na frente deles. Então eles começam a caminhar, e a Bíblia diz que o Senhor falou para eles que eles estavam indo para onde? Para Emaús. Todo aquele que está desanimado, decepcionado, ele caminha para longe sobre o efeito da amargura e da descrença. Então, por exemplo, eu estou desanimado, eu vou ficar ali, mas Jesus ressuscitou, eu não quero saber. Ah, mas Jesus cura, eu também não. Ah, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus, ele fica pior, porque o amargurado, ele tem o coração fechado para as verdades do Evangelho na sua vida. Por quê? Porque sofre decepção. E quem de nós aqui não tem decepção? Não sofre e não vai sofrer ainda. Quem de nós está livre disso tudo? Então, os decepcionados, os decepcionados, os frustrados, eles têm dificuldade de reconhecer. Ele pode vir um anjo Gabriel na frente dele, com uma asa de fogo, queimando o corpo dele. Ele vai falar: o que é isso? É assim mesmo. Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa está ressuscitada lá. Por exemplo, eu estou aqui à tua frente, Eu tenho uma foto aqui que eu guardo muito, eu coloquei até ali. Você não vai acreditar. Eu tinha cabelo há 30 anos atrás. Olha aqui. Ó. Tem que provar, senão você não vai crer, né? 30 anos. Olha aqui. Deus guardou a minha entrada e a minha saída. 30 anos. Eu tenho a foto para provar. E por que meu cabelo caiu? Porque eu não estou ressuscitado. E a gente tem um evangelho nos dias de hoje que todo mundo aqui é ressuscitado. Eu não sou ressuscitado. Eu estava aqui chorando esses 2 últimos dias. Eu estava assim, ruim. Eu precisei orar, porque pedir a Deus para me dar uma direção, porque eu ainda não ressuscitei. Então coisas acontecem na minha e na sua vida porque você ainda não está ressuscitado. Você não morreu nem ressuscitou. Você é humano, você é gente. Você é gente que sente dor, você sente angústia, você sente as perdas. Esses 2 homens aqui, eles entregaram a vida deles para Jesus. Eles largaram família, eles largaram a casa, eles ficaram 3 anos tomando chuva, ficaram ao relento, e eles andaram andando, e a palavra do Senhor diz, eles falam aqui, capítulo 24, versículo 21, olha o que eles esperavam, e a nossa esperança era que fosse Ele quem ia libertar o povo de Israel. Então eles tinham o quê? Uma esperança nele. E qual era a esperança dele? Era que ele ia ser o rei, ele ia governar, ele ia libertar as pessoas, ele ia resolver o problema, ele ia fazer a coisa bombar. Então o que acontece? Ele tinha uma esperança, as pessoas tinham esperança que, puxa vida, quando o Bolsonaro entrar, toda essa esquerda vai acabar, o diabo vai correr, não vai ter mais demônio no Brasil. Olha lá que lindo, eles estão fazendo um culto na casa do torto, sei lá o que, tiraram aquelas estátuas. Aí o que aconteceu? O país foi de mal a pior. Aí ele falou: foi de mal a pior ou não foi? Foi. O vosso bolso que o diga. Ele dá testemunho até hoje, seu bolso, né? Quantas coisas você perdeu? Aí depois o pessoal diz que o desiludido, ele vai o quê? Ele está muito para Jerusalém, nós vamos para a esquerda. É Lula lá, e meu Deus, haja imposto. Ele fica dia e noite pensando em aumentar os impostos, para pagar as contas, pagar a dívida. E aí o povo já também, até que votou nele, já está o quê? Desesperançado, sem esperança. E aqueles discípulos estavam na mesma marcha, estavam lá na campanha do Jesus do poder, a verdade nos libertará, e aí vai. Estavam com os versículos bíblicos lá. E eles foram lá, e o que aconteceu? Diante dos olhos dele, Jesus morre. Eles estavam frustrados com Deus. E aí a Bíblia diz que a pessoa que está frustrada, ela caminha. Agora o caminho dela, o caminho da frustração. Você já viu uma pessoa frustrada? Ela só reclama. Ela vai longe. Você está ali, você está aguentando, aquela pessoa frustrada. Aí você anda 1 hora, você fica lá 1 hora, 2, 3. Aí ela vai 10 horas tranquilo, reclamando,
blasfemando, desanimando, chutando o pau da barraca. Porque o desanimado tem força para fazer o que é errado. O desiludido tem muita força. Você vê que não existe buraco tão fundo que ele não consiga descer por causa da sua desilusão. E aí eles estavam caminhando e o desiludido ele tem dificuldade de reconhecer, até mesmo quando Deus está falando com ele. Mas eu queria dizer para você hoje, que como eu às vezes fico, eu queria dizer para você que está aqui hoje, não importa a sua desilusão, Deus vai no caminho falando com você. Glória a Deus. E um sinal de que Deus está falando com você, os discípulos falam, não nos ardia no coração quando Ele falava conosco. Porque quando Deus está falando, o nosso coração ele começa a arder com uma chama que só Deus tem poder de colocar, que é a chama da esperança. Aleluia. Aleluia. O que Jesus veio fazer foi restaurar o reino, mas não foi o reino de Israel. Ele dizia, eu vim restaurar o homem para o reino de Deus. E eles não compreendiam isso. Deus fala, e eles não entendiam. Aí eles falam assim, no caminho, eles chegam assim e perguntam, porque todo desiludido, ele não anda no caminho do Senhor, ele anda no seu caminho. No seu caminho, ele faz o seu horário, ele faz o seu programa, ele faz a sua vontade. Se ele está com vontade, ele vem para ele. Se ele não está com vontade, ele não vem. É o seu caminho. Se ele pega, até eu faço assim também. Não se constranga não. Porque eu já fiquei desiludido, eu fico assim, meu Deus, será que eu vou para a igreja? Meu Deus, eu sou pastor. Eu sou pastor, meu Deus. Né? Mas eu não sou ressuscitado. Então existe essa propensão a nós fazer isso e fugir desse caminho e sair do caminho que é correto, porque Deus diz para nós, Ele já falou para você qual é o caminho da vida. E aí eles vão conversando sobre o que aconteceu. O que aconteceu quando? Foi o que eu falei agora, né? Nós estamos falando aqui que aconteceu no carnaval, né? Lá da Baby do Brasil com o outro lá. E o Lula foi lá em Israel também. Maldito aquele que fala mal de Israel. Então, e o assunto é esse hoje. O assunto é esse. E Jesus fala assim, qual que é o assunto? Que eu não estou conseguindo entender. Aí eles ficam com raiva. Você é o único que está por aqui em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesse dia. Eles falam assim com Jesus, são mal educados, porque todo desiludido é mal educado. Todo revoltado é mal educado. Né? Não é, eu vejo na minha casa, quando minha filha está naqueles dias lá, ela vem, papai querido, meu doce. Eu falo, olha, que é? Eu falei, já entendi. Está desiludida, está revoltadinha. E revolta-se sempre contra aquele que o ama. E a revolta sempre vem, estavam eles dois lá, revoltados. Aí estavam conversando. Qual é o sentimento que eles tinham? Tristeza. Qual era a outra sensação que eles tinham? Eles estavam sempre sem esperança. Eu queria falar para você hoje que entrou na casa do Senhor sem esperança. Existe alguém no céu que tem esperança para dar para a sua vida. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o pastor, não é o grupo de louvor, não é essa igreja, porque a palavra diz que eles estavam em uma estrada deserta, desiludida, e o Deus Todo-Poderoso ressuscitou e foi falar com o desiludido. Deus é Deus de desiludidos. Eu fui desiludido e não vou arrepender. Eu fui rebelde e Deus desceu à terra e falou comigo. Aleluia, glória de Deus. Eles estavam sem esperança. Eles disseram assim, eu achei que Ele ia me libertar. Às vezes a gente entra num casamento. Aquele homem vai resolver a minha vida, meu amor, meu querido. Aí vai lá e entra num relacionamento de amizade, num relacionamento de pastoreio, entra num relacionamento de igreja, e aí ele experimenta o que? A
frustração, a traição, a falsidade, as traições vão nos decepcionando e a gente fica frustrado com o casamento, frustrado com o filho, frustrado com a igreja, frustrado com o pastor, porque nós ficamos paralisados em toda a frustração da nossa vida. E eles queriam o quê? O que eu e você quer. O que eu quero? Eu queria hoje pagar todas as minhas contas. Queria, se possível, for eu trocar de carro. Queria, se possível, for fazer um pacote de viagem. Então eu quero. O que eu quero? É pecado? Não é pecado o que eu estou querendo. Não é pecado. Você não querer pagar aluguel e querer sua casa, isso é pecado? Não é pecado. Você querer uma condição melhor para sua família, não é pecado. Então, são as coisas que eu estou querendo. E aí eu olho para uma situação, para uma circunstância da minha vida, e digo, aquilo lá vai resolver o meu problema. Jesus vai me dar um trono e um carro, aleluia. E a pessoa fica, ele vai falar, olha, Jesus no caminho, ele vai contando, olha, o meu reino não é daqui, mas eles não querem saber. A gente vai tendo coisas na Bíblia que nós não queremos saber. Nós queremos saber o que os pregadores da televisão estão falando, que os youtubers estão falando, que os coaches estão falando. Nós queremos saber do que os pastores famosos estão falando, dos pastores ricos, aqueles que têm catedral falando. Nós queremos ouvir eles. E eles falam as coisas que são muitas vezes deste reino. E a gente fica encantado com o que acontece nesse reino. Eu sei que se eu confiar, Deus vai me dar uma casa. Eu sei que se eu vou confiar, eu vou, né? Estou vendo o Manuel ali. O Manuel uma vez falou para mim. O Manuel falou assim, eu não esqueço desse dia. Falou, você vai dizer, falou mesmo, pastor. Vai dizer, pastor, eu estou meio desanimado. Por que você está triste, Manuel? A gente vai dar comida da pão e eles não quer saber de igreja, pastor. É tudo rebelde. A gente fica triste porque não consegue trazer um. E eu falei, mas Manuel, nós somos cristãos. Eu lembro da resposta, nós somos cristãos. Nós levamos a eles o Evangelho. E o Evangelho diz que até mesmo Lázaro, um mendigo, morreu lambido pelos cães, mas ele morreu com Deus. Quando você fala às pessoas, você tem que levar elas a Deus. Aleluia. E o Manuel, eita pastor, é mesmo. Você lembra que eu falei isso, né? Aí ele nunca mais ficou desanimado de falar com mendigo nem nada. Não lembro que ele falou nunca mais para mim. Porque a gente tem a sensação que nós somos as pessoas que vai dar ouro para as pessoas. Carro, casa, casamento, filho. Nós somos os chamados. Presta bem atenção. Deus falou, vocês foram chamados, igreja, para levarem a esta terra o reino de Deus e a sua justiça. Não levem nada com vocês. Não leva nada. Não leva nada com esse conhecimento que as pessoas estão dando, que essa religião de hoje está dando. Porque aquele homem chamado Lázaro, a Bíblia diz que ele morreu lambido por cães. Que situação desgraçada esse homem morreu. Mas a Bíblia diz que este homem, ele foi cuidado no seio de Abraão. A Bíblia diz que ele teve novas vestes. Ele disse que Deus cuidou dele para a eternidade. Nós temos um reino conquistado por Jesus, que nos dá vida eterna e paz e livramento de todos os males da terra. Então a gente quer viver na terra aqui como se fosse ressuscitado lá. Não quero que meu cabelo caia, não quero engordar, não quero ficar velho. Não quero. E os sinais vêm vindo, vão vindo. Não é só comigo dessa com você. A semana passada me deu um tranco aqui embaixo da costela. Eu falei, é hoje. É hoje, Senhor. Aí eu falei, Senhor, não leva assim não. Leva dormindo. Tu sabes que eu não gosto de dor. Aí eu respirei, a dor passou. Então, a gente fica pensando, é hoje, é uma plantada aqui, é outra ali, é outra lá. Aí a gente vê um aqui, um dia o Marcelo está aqui, outro dia ele está tirando foto por pedra no rim. Por que acontece isso? É a nossa humanidade, que ela se desgasta a cada dia. E essa questão da mortalidade, nós somos falíveis nessa terra. E Deus veio a esta terra para tornar eu e você, homens e mulheres, infalíveis. Glória a Deus. Para toda a eternidade.
para curar as nossas enfermidades e nos fazer homens chamados de filhos e servos de Deus, a despeito das circunstâncias que nós estamos vivendo. Todos nós temos circunstâncias difíceis, mas os discípulos não queriam saber disso, estavam frustrados. E a gente começa a ler a Bíblia e ver que lá está escrito, que Jesus diz: no mundo tereis aflições. Repete aí, isso foi Deus que falou. No mundo tereis aflições. Aleluia. Mas a Bíblia diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Aleluia, Senhor. Nós precisamos ter ânimo para fazer a obra de Deus. Tem gente que só vai fazer a obra de Deus com um casamento bom. Tem gente que vai fazer a obra de Deus se tiver dinheiro no banco. Tem gente que vai fazer só quando é o evangelho de hoje. Você vê lá os testemunhos, vê lá e você fala: eu vou para lá, porque olha que Deus faz. E Jesus diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu estarei convosco todos os dias. Eu estava triste esses dias, Deus estava comigo. Eu estava meio abalado esse dia, Deus estava comigo. Eu estava chorando esse dia, Deus estava comigo. Eu estava pedindo ânimo, Deus estava comigo. Eu estava hoje meio-dia lá dizendo: me dá uma palavra. Deus estava comigo, dando uma palavra. Porque Deus é Deus em meio à tempestade das nossas vidas. Mas nós temos que não perder e não ser crentes desiludidos por causa das circunstâncias da vida. Então a vida acontecem coisas que paralisam cada um de nós. E aí a Bíblia diz que eles estavam sem esperança, estavam sem fé. Sem fé, estavam dizendo: olha, nós ouvimos mulher falar, Deus é poderoso, eu vi um anjo, eu vi isso. O que eles falaram? Vamos para outro caminho. Vamos para outro caminho, porque a frustração nos leva para longe dos caminhos que Deus preparou para nós. E aí, o coração da gente, ele só vai se reacender com a palavra de Deus. Diga assim: meu coração só vai se aquecer com a palavra de Deus. Aleluia. Quando a alma está angustiada, olha o que eu estou dizendo. Quando a alma está angustiada, quando o nosso coração está afastado, quando nós estamos ali desanimados e frustrados, que é pior ainda, confiou e foi traído. Isso é terrível. São das maiores dores que Deus tem em tratando com a minha vida. Confiar e experimentar a traição. Porque você ser traído por quem você não confia não gera nada, mas você amar e confiar é muito difícil lidar com isso. Não somos feitos para isso. Então nós não conseguimos tirar o proveito. Presta bem atenção, irmãos. A Bíblia diz assim: alguma coisa, traduza por frustração. A frustração impediu eles de conhecer Jesus na frente deles. Não é verdade? A gente fala assim: eu vou para um culto que aí tem aquela música, tem aquilo tudo, aí você sai emocionado. Aí você fala: e Jesus? Não, Jesus eu não ouvi falar. Às vezes a pessoa está em todo lugar. Não ouve Jesus falar. Às vezes está todo mundo evangelizando, todo mundo levando para a igreja, falando de Deus, isso, aquilo, e a pessoa está ouvindo Jesus? Não estou ouvindo, não. Não estou ouvindo nada. Eu estou ouvindo alguma coisa? Não estou ouvindo nada. Isso é coisa da cabeça de vocês. E a Bíblia diz que Jesus estava lá falando com eles. Mas a frustração impede o homem de reconhecer Deus na sua vida. Tome cuidado com a frustração, né? Eles não tiraram o proveito. Eu fico pensando assim: Jesus ressuscitado e manifesto, porque eu sei que está ressuscitado. Ele fala comigo no Espírito e manifesto. Eu tranco a porta. Fecha a porta, não vai desaparecer na minha frente. Não vai, porque nós temos coisa para falar e não é pouca não. Manifestou, não vai? Então vai falar comigo, vai comer comigo, vai dormir comigo, vai passar uma semana em casa. Eu não vou trabalhar, nós vamos dar um jeito aqui, vai ter vinho, você tem água, vai ter vinho, vai ter pão, vai ter tudo. Você faz suas coisas, eu vou fazer as minhas. É uma conversa
nível espiritual, porque o próprio Deus está falando comigo. E aqui a Bíblia diz que eles, quando Deus falou com eles foram grossos, foram estúpidos. Sei. Não sério. O que tem na sua cabeça, irmão? É assim. Aí Jesus se aproxima, onde você estava, meu? O que você está olhando? Você não soube o que aconteceu? É como se Jesus não soubesse nada. Sabe? É isso que acontece nas nossas frustrações. Às vezes, quando eu detecto uma pessoa muito frustrada, famílias frustradas, é complicado. Quando eu vou numa família assim, que a família acabou de ir para Jesus, não está nada frustrada, ela foi, entrou. O que eu falar vira Bíblia. Fizemos isso que o Senhor falou, fizemos aquilo. Agora entra na casa de um crente de 5, 10 anos. Aí você fala, então, é bom você fazer. Não, tem sempre um não na frente. Não, deixa eu explicar melhor, o senhor não entendeu. Eu fico. Aí depois vai lá, então, era bom você fazer. Não, deixa eu explicar. Não crê em nada, não acredita em nada. Então pode Deus falar. E aí o que acontece? Pessoas frustradas não têm atitudes. Elas não têm atitudes, perceba isso. Pastor, mas eu vou para a igreja, mas eu não tenho atitudes. Ela dá um passo lá, então tem aquela pessoa, eu tenho uma família que algum bom tempo atrás faleceu. E eu era novo ainda, nós éramos diáconos ainda, e essa família me chamou para ir lá. Aí conversando com um lá, conversei com o rapaz, conversei com a moça. Eu falei, então tá fácil aqui. Você deixa de ser desviado e ela passa a ser crente. Mas nós vamos para a igreja. Eu falei, mas o comportamento de vocês é difícil eu ver até no mundo. Aí ele falou, não pastor, mas antes eu bebia. Eu falei, mas parar de beber faz de você um crente? Parar de usar droga faz de você um crente? Parar disso faz você o quê? O que faz você ser um crente é você ter um novo coração que tem novas atitudes. Amém, Jesus. Então a pessoa acha que fez muito, parou de beber, por exemplo. Foi o caso dele. E aí eu disse, não para com isso aí, meu irmão. Foram 5 anos o mesmo casal me chamou. Não era pastor deles. Aí ele, achando que só o coração, ele evoluiu. Evoluiu porque a internet veio, tudo. Evoluiu, virou escravo do quê? Da pornografia. E aí ele olha a pornografia como se não fosse nada, não sente nada do pecado. Aí eu falei, você não sente nada? Eu falei, então, o conselho que te dou é o mesmo, você precisa nascer de novo. Porque nós vem à igreja, nós vem aos cultos, mas quando nós somos frustrados, nós perdemos o encanto. Estamos dentro da igreja, mas o nosso coração está em Emaús, longe de Deus, longe das atitudes, longe de coração, longe dos propósitos, longe da comunhão, longe de reconhecer Deus na sua vida, longe de todas essas coisas. Então, a sua vida é ceifada mais cedo. Os anos que era para viver, você não vive. Essa família aí, o rapaz ele veio a falecer há alguns anos. Então a vida é curta. Porque o que? Pastor, por que, pastor? Porque ela é uma vida frustrada, onde não há evolução e crescimento em relação à palavra de Deus. Né? Então, por causa desse tema, que é o tema alma frustrada, muitos que estavam andando ali com Jesus, muitos crentes que eu conheço, têm a sua alma frustrada. Mas hoje eu chamo você para querer saborear, para dar uma chance de novo a Deus, porque as pessoas se frustram com Deus. Eu já fiquei frustrado com Deus.
Não é assim aquela frustração de, eu vou te deixar, viu, Deus? Frustrado é porque eu esperava uma coisa e não foi aquilo que eu achava que era. Me frustrei. E depois que eu me frustrei, Deus me mostrou quem Ele era de fato. Então muitos de nós nos frustramos com o Senhor e saímos do caminho que Ele nos chamou para traçar. Então nós precisamos ter um coração voltado para dizer: Senhor, Deus de Emaús, fala comigo, porque eu estou ferido na minha alma. Me mostra o que eu não estou entendendo. E aí eles ficam paralisados no tempo. Presta bem atenção, principalmente você que tem mais de 5 anos de igreja. A palavra hoje é com você, não é com quem está frustrado, não. Você que tem mais de 5 anos, é você hoje. Eu peguei pesado. É com você. Para você identificar se você é frustrado ou não, a gente vê o crescimento seu, espiritual, nos dons, na obra e no reino de Deus. Tem mais de 5 anos, mas está como aqueles discípulos. Porque o cristão frustrado, ele fica paralisado na sua frustração. Amém? Diga assim: o frustrado, ele é paralisado na sua frustração. Então você precisa olhar para você e ver quando que você se tornou uma pessoa frustrada. Não acha que você é incapaz, não, porque bate aqui e bate aí também. Nós não somos melhores que aqueles discípulos, nós somos os discípulos. Então quando ele vem dizendo que o cristão frustrado, ele não consegue ver, o próprio Deus estava falando com eles, estava ou não estava? Estava. Mas o que eles estavam vendo? Qual foi as notícias que eles deram para Jesus? O rei morreu. Jesus está morto. Eles estavam lá no domingo, à tarde, tinham andado quase 10 quilômetros. A crucificação foi sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Eles estavam paralisados na sexta. E olha que todo frustrado é ignorante. Ele diz: eu estou certo e vou falar para você o que está acontecendo. Aí Jesus falou: fala o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: aquele homem que era profeta, aquele homem que era o rei, aquele homem que andou comigo, ele morreu, ele foi entregue, mataram ele, e os nossos planos foram frustrados na sexta-feira, e nós não temos nada, e não temos caminho para onde ir. Aí Jesus olha para eles e fica escutando eles falar. Porque quando a alma ela é frustrada, ela vive no atraso. Pessoas atrasadas 5, 10, 15 anos estão atrasadas espiritualmente no ministério, na obra de Deus, na pregação da palavra, na comunhão com os irmãos, no ministério de Deus que Ele colocou na sua vida. Está sempre atrasado, e não é só em horário não, é em tudo. Não consegue fazer uma libertação, não consegue fazer uma cura interior, não consegue vir aos cultos, não consegue estar em paz, está sempre atrasada, e ainda diz: eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu lembro de algumas irmãs que entram aqui, elas vêm de bar, e vem assim, mas já vem toda bêbada, assim, aí você ora e diz: olha, Jesus, Ele te perdoa. E ela diz: eu fiz isso, eu abandonei meu filho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e tal. E depois ela começa a ficar lúcida. E aí ela fica lúcida e ela olha assim: Ele me perdoa, tal. Não, agora eu vou colocar, o meu cabelo vai ficar bem grande, a minha saia vai ficar grande, eu vou me vestir, eu vou me culpar. E ela pega e volta. Ela volta, fica atrasada de novo, porque Jesus perdoou todos os pecados dela. O modo de se vestir, o modo de se comportar vai ser natural de uma alma curada. Aleluia. Aleluia. O modo de se vestir é natural de uma pessoa curada. Não se ensina isso, não se prega isso. Isso nasce no coração da pessoa.
Então ela se atrasa, ela fala, meu Deus, está se afundando, está se afundando, está se afundando, de repente some. Você não vê mais nada, você não vê mais. Começou uma flor bonita, mas as pedras sufocaram e perdeu a graça. Ficou com a sua alma atrasada por causa do tempo. Deus estava no domingo e eles estavam na sexta-feira. O tempo da alma deles ficou para trás. Eu fiquei tão assim que eu falei, eu vou escrever isso aqui, porque senão eu vou me emocionar na igreja, vou esquecer. E Deus ainda pergunta, e quando iam perguntar a ele, eles davam a ele sempre respostas mal criadas. E Jesus, nesta noite aqui, Ele quer trazer a nós aqui, igreja, casa de Deus. Nós que muitas vezes achamos que Deus não usa um pastor, que Deus não usa uma pregação, que Deus não usa a sua palavra, Ele quer vir aqui esta noite e dizer que Ele sabe de alguma coisa e Ele pode ajudar a sua vida. Glória a Deus. Deus quer tirar você do poço. Deus quer ir até você e tirar você do poço, porque pessoas frustradas sempre estão no fundo do poço. Uma característica de um frustrado, de um desapontado com a existência, é que ele caminha após os lados sempre para o fundo do poço. E ele se recusa a receber a conversa, o diálogo divino. Ele simplesmente se recusa. Deus não se acorda, não. Então Deus prepara um culto maravilhoso, não. Deus prepara pessoas que têm uma palavra, não. Eu vou seguir o meu caminho, e vai afundando. E essas pessoas nada fazem, e também não fazem questão de fazer a mudança. Deus quer tirar as pessoas aqui esta noite da sua condição de miséria espiritual e de alma. Porque o frustrado, ele não sai do lugar, ele fica dizendo, como é que eu vou sair desse? Eu já sei o que eu vou fazer aquilo. Você tem que se levantar como aquela mulher e dizer, eu vi um profeta ali. Deus levantou este homem. E no Velho Testamento, uma mulher que era samaritana, que era de longe, que era uma viúva que não conhecia a lei, não conhecia nada, ela olhou e viu, este homem é homem de Deus. O que ele fala arde no meu coração. Eu vou perguntar, eu vou ouvir o que ele vai dizer. E a Bíblia diz que há alimento, há cuidado, há em tempo de escassez uma fonte inesgotável, que é a palavra de Deus para todo aquele que precisa. O frustrado, ele busca a sua resposta da sua vida na vida dos outros. É assim mesmo, ele busca na vida dos outros, porque não tem coragem de tomar uma decisão em relação a si mesmo. Ele insiste em permanecer no mesmo lugar, ano após ano, e os anos vão se passando, e ele não se move. Ele diz, amém, eu gostei, glória a Deus, aleluia, mas ele não se move no reino espiritual. Então esse frustrado precisa receber essa revelação de Deus. E a Bíblia diz assim que essa pessoa, ela demora a entender e a crer naquilo que o Senhor está falando. 24. E aí a Bíblia diz, 24, versículo 25, Jesus fala assim, olha, depois de tudo que vocês me disseram, eu só tenho uma palavra para vocês. Como vocês demoram a entender. Capítulo 24, versículo 25. Como vocês demoram a entender. Eu sou um homem que demora a entender também as coisas. Mas devagarzinho eu aprendo. Devagarzinho eu aprendo. Devagarzinho Deus vai tirando toda a frustração. E cada vez que a frustração vai saindo, eu cresço. E eu descubro
que toda traição, toda morte foi para me fazer mais forte do que eu era antes. Para entender que Ele está trabalhando na minha vida. E são pessoas assim que sofrem, pessoas que passam pela vida, que passam por grandes tragédias do passado. Grandes tragédias do passado. Ela não consegue chegar hoje. Aí fala aí da sua vida, ela vai falar, olha aquela tragédia que ela teve, aquela frustração. Lá no passado, lá. E aquilo não sai da cabeça dela. Então, ela está rindo, está brincando, tal. Aí um dia ela senta na família, vai, aconteceu isso. Então ela vai falando tudo, porque ela está presa no passado. Ela não consegue vir para hoje. Pessoas que sempre estão dizendo o quanto ela foi enganada. É uma característica de uma pessoa frustrada. Como você foi enganado? Eu lembro disso, lembro daquilo outro, lembro da desenganação. Essas pessoas, elas não dão chance. Não dão chance. Presta bem atenção. Às vezes eu quero transformar uma pessoa, eu quero mudar ela, mas não dá chance. Não há chance de mudança. Porque ela está presa no passado, ela não permite que ninguém entre. A porta está fechada. Pode aparecer Deus na terra, mas não, a porta está fechada. Não vai ter espaço para um novo recomeço nessa área da minha vida. São pessoas que estão travadas, sem dar chance, para que se mostre o contrário. Porque existe um caminho para a sua alma que leva você para a eternidade. E você não vai para a eternidade frustrado. Não vai. Pode ser que você vá faltando uma parte do seu corpo, mas frustrado você não vai. Deus não vai nos levar para o céu frustrados. Não vai nos levar frustrados. Ele chega para aqueles discípulos e diz: melhor do que a Jerusalém terrestre que vocês estão tristes, melhor é a Jerusalém celestial para onde eu vou levar vocês. Muito melhor, que ela é para toda a eternidade. Então hoje pode haver entre nós pessoas presas no passado, como esses discípulos. Pode haver entre nós pessoas que estão vestidas de luto. Pessoas que estão vestidas de luto. Eu estava tomando banho ontem, a minha filha chegou e ela estava muito triste mesmo, uma tristeza contagiante. E eu não estava aquelas coisas, eu pensando, não vou fazer nada. Eu falei, eu vou tomar um banho agora. Eu fui no banho, tomei banho. E lá no banho, Deus falou comigo, vai orar com ela. E eu sentei ali, eu falei, eu vou orar com você agora. E ela disse para mim, pai, você não se sente frustrado? Será que a gente não podia ter feito alguma coisa, pai? Eu falei com ela 2 horas antes de ter acontecido, pai. Será que eu não poderia? E você como pastor, pai? Nossa. O que você sente? Você não está sentindo? Ela não estava me acusando. Ela estava desabafando. E eu disse para ela, filha, uma vez aconteceu aqui nessa cidade aqui. A única vez que eu fui embora e falei, eu vou deixar de ser pastor. Foi quando eu vim para cá novo. E quando eu fiquei novo, quando eu estava novo, várias pessoas bêbadas se converteram. Nos 4 moravam aí. Eles iam no culto, e eles pararam de beber, cortaram o cabelo, fez uma coisa ou outra, e um mais ou menos que o outro. E um dia eu fui lá, nós cortamos o cabelo dele, fizemos a barba, ele ficou bonito, cara. E aí foi domingo, ele não apareceu na igreja. Na segunda-feira ele bebeu tanto que ele caiu e o vômito, ele morreu do próprio vômito.
E eu vim aqui para Rio Grande do Sul, essa associação aqui é um lixo. Pensa num lixo. Lixo, lixo, lixo. Nem para vaca, nem para boi. O caixão estava lá. Eu não me esqueço até hoje. Eu falei, não se enterra um ser humano desse jeito. Eu vi ele ali e eu me senti o homem mais fracassado do mundo. Eu falei, eu não vou mais ser pastor aqui, porque eu não quero dinheiro, não quero ficar rico. Mas o meu trabalho aqui é frustrante. E no caminho eu fui, eu fiquei um mês, eu falei com a Rosane, fiquei um mês, ela falou, Deus vai falar com você, fiquei mais de mês, irmãos. Nem pregar eu preguei, porque não tinha condições de pregar. E Deus falou muito comigo. Ele falou, alguns não, alguns não vai acontecer o que você quer. Mas o importante é você ser o homem de Deus para todas essas pessoas. Você se dispôs a cuidar dele como eu cuidaria. Eu teria feito o que você fez. Você foi em minhas mãos. E ele partiu dessa terra bem cuidado, porque alguém o amou. E depois daquilo vieram muitas pessoas à igreja. Deixaram de beber, deixaram de... Meu Deus, Geraldo está ali, todos vocês são um milagre. Geraldo está ali, ele foi no hospício, era novo, né, Geraldo? Novo, era um menino ali. Geraldo estava dentro do hospício e eu estava cheio do Espírito Santo. Foi tremendo naquela experiência. Tem um irmão que estava bêbado, eu fui falando cada um, cara. Estava bêbado, ele caiu bêbado. Hoje ele está de pé, ele é servo de Deus. Eu disse para ela, filha, muito mais são os que eu consegui, filha, do que aqueles que eu achei que não consegui. Eu falei, e o último agora, que foi seu primo, eu vi ele nos portões celestiais, Deus me mostrou ele lá. Eu fui aquele que orou por ele por último, que levou ele até Deus. Sim, filha, eu gostaria de levar todo mundo comigo e gostaria que desse tudo certo. Mas as coisas não são do jeito que eu penso que são. Mas uma coisa eu sei, nós ficamos com essa moça o final de ano todinho. E eu senti um amor por ela tão grande. Se você viu o quanto ela foi amada por nós, né? Ela se sentiu amada e querida. Nós fomos instrumentos de Deus na vida dela. E eu vou dizer uma coisa para você, minha filha. Eu não me esforço para ser um instrumento de Deus. Eu sei que eu já sou. Se eu estiver triste, se eu estiver chorando, eu simplesmente sou o que Deus disse que eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Não fiz força para amar ela. Não faço força para amar ninguém. Eu simplesmente sei que eu amo. E isso é muito bom. Isso me dá força para continuar. Ela disse, então vamos orar então. Eu orei. Foi a primeira noite que ela dormiu. Ela dormiu muito bem. Ela falou, pai, eu vou sair 7 horas. Ela entrou meio-dia no trabalho hoje. Falei, vai levantar? Não, vou dormir, estou morrendo de sono. Nós, igreja, quando não estamos infantilizados, nós somos instrumentos precisos na mão de Deus, a despeito das circunstâncias que nós estamos passando. E Deus quer tirar hoje pessoas do passado. Foi isso que eu vim pregar aqui hoje. Você que está preso no seu passado. E nesta noite, a Bíblia diz que Deus aparece em um caminho que você não esperava. Com uma pregação que você achou que não ia ter. Com um culto que você não esperava. Para dizer, vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar a ter comunhão novamente. Vamos partir o pão. Mas Senhor, o que vai ser a minha vida aqui para mim? Aí Deus diz, vai ser difícil. Vai ter muitos desafios. Vai ter muitas incompreensões. Vai ter altos e baixos.
mas vai ter a minha vida junto com a tua. E se eu venci, meu filho e minha filha, vocês vencerão também. Aleluia. Deus te convida nesta noite a sair da crucificação, sair do trauma. Saia do trauma. E receba Jesus hoje no seu coração. E diga: eu vou sair do caminho da frustração. Eu vou sair do caminho. Eu vou sair do caminho do abandono. Eu vou sair do caminho do abandono. Eu vou comer o pão da comunhão. Eu vou comer o pão da comunhão. E vou reconhecer E vou reconhecer a palavra de Deus a palavra de Deus para a minha vida. para a minha vida. Aleluia. 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 Sabe o que é interessante? Você esqueceu de tudo. O mais interessante dessa história é, no começo eles sabiam de tudo, não é? Sabia do carnaval, ele sabia do que aconteceu no curso, sabia de tudo. E Jesus chega para ele e diz: eu tenho uma notícia nova. Vocês estão na sexta, eu estou aqui hoje. E a notícia nova que eu tenho para você hoje que fez essa oração é que Jesus Cristo está ressuscitado. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo demônio, de todo espírito maligno. Pode estar falando qualquer coisa na TV, pode estar tendo pregador errado, pode ter frustração. Jesus Cristo não muda, o amor dele não muda pela sua vida. Amém. Glória a Deus. E esse amor está aqui hoje estendido para você, para fazer uma história extraordinária. Glória a Deus. É isso mesmo, mano, uma história extraordinária. Mas pastor, eu estou velho. Mas pastor, olha, quem está pregando aqui para você, já perdi a conta quantas vezes eu vou estar morto. Estou vivo. Glória a Deus. Porque Deus tem comigo uma história extraordinária. Mas nunca será extraordinária para quem anda no caminho da frustração. Então toda vez que esse teu coração quiser andar nesse caminho, você diz assim: mesmo que eu sofra, mesmo que meus sentimentos me enganem, eu sei quem falou comigo. Glória a Deus. Eu vou voltar e vou para a casa do Pai. Glória a Deus. Vou comer do pão, vou ter da comunhão, e vou ser um homem e uma mulher extraordinário. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Passei da hora, mas que você receba essa palavra no coração de vocês, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Põe a mão no seu coração aqui e diz assim: Senhor Deus, a minha vida é uma vida extraordinária. Eu sou único. Só tu cuidas de mim. Quando fui abandonado, quando fui desprezado, quando fui traído, tu estava comigo. E o teu consolo e a tua mão me guiará daqui para frente. E eu vou ser, e eu sou uma pessoa extraordinária. Eu fui feito para a eternidade. Porque melhor do que a frustração é a eternidade. Eu vou morar na eternidade. E não abro mão deste presente para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu selo esta palavra aqui nesta noite, Senhor. Eu sei quem falou comigo, Senhor. Eu sei quem queimou no meu coração. E em nome de Jesus é Cristo agora, Pai. Todo o coração seja queimado por este poder, por esta palavra, Senhor Deus. Que sonhos comecem a surgir do nada. Que o Senhor nos faça, Pai, transbordar. Que os sonhos venham a aparecer, Senhor. Que os projetos venham a nascer de novo, Pai. E em nome de Jesus, nem vai lá mais em nós, Pai, nenhuma infantilidade, nenhum atraso, Pai, em relação à Tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, nós entramos em sintonia com o tempo de Deus agora, Pai, para prosperar, para caminhar, meu Pai, em vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Então Deus pediu oração.